Agora no Jornal da Manhã nós temos uma entrevista, participação mais uma vez do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Procurador, bom dia mais uma vez, muito obrigado por nos atender, boa semana. Bom dia, Thiago, bom dia, Karina. A alegria é minha de estar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan mais essa vez. Procurador, ontem nós fizemos aqui uma grande cobertura das manifestações pelo país, a população indo às ruas para pressionar o Congresso Nacional a discutir a prisão após a condenação em segunda instância. Eu pergunto para o senhor, essa pressão popular dá resultado? O senhor acredita numa mudança de entendimento depois do que o Supremo decidiu, já que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, jogou a bola para o Congresso Nacional? Tiago, eu acho que essa manifestação, a adoção de posturas por parte da sociedade tem um valor em si mesmo, independentemente do resultado. Quanto ao resultado, eu acho sim que é possível a gente chegar lá, é possível essa mudança, é possível que essa mudança venha por meio do Congresso, basta a gente olhar para trás. Foram as manifestações de junho de 2013 que fizeram com que o Congresso aprovasse a Lei Anticorrupção e a Lei contra Organizações Criminosas, que regulamentou a colaboração premiada, que foram essenciais para que a Lava Jato viesse a existir, a acontecer e alcançar os seus resultados. Ou seja, as manifestações sociais geram efeito sim. Agora, muito para além do resultado, como eu disse, as manifestações sociais, elas têm um valor em si mesmas, elas têm um valor de ganho em cidadania, em adoção de postura, em participação política, em participação do brasileiro na vida pública do país. E se nós queremos mudar o país, esse é o caminho. Procurador Rodrigo Constantino participa também da nossa entrevista. Constantino. Bom dia, procurador. Muito da Lava Jato contou com essa estratégia de opinião pública e, às vezes, alguns acusavam de alarmismo, de que ia subir no telhado toda hora, que estava levando um golpe fatal, a pá de cal. Eu quero saber em que pé está a Lava Jato hoje com essa questão, com essas mudanças todas que já tivemos, a delação premiada se enfraquecendo. Como é que está hoje a situação da Lava Jato? Bom dia, Rodrigo. Não é que foi um alarmismo de que ela sumiu no telhado várias vezes. O fato é que é verdade, ela subiu no telhado muitas vezes. A gente tem que compreender a Lava Jato dentro de um movimento histórico. O que a Lava Jato foi? Ela foi um movimento de insubordinação dentro da lei, movido pela sociedade, por agentes públicos, com apoio da sociedade, contra um Estado em que parte das elites se uniram para roubar o nosso país. E essas elites têm, em grande medida, poder econômico e poder político. E é claro que você, então, desestabiliza o status quo, você desestabiliza o establishment, e com isso vem uma reação. É aquilo que aconteceu na Itália. E, por vários momentos, a Lava Jato correu risco, e mais do que correu risco, ela sofreu, sim, danos já, ela já sofreu retrocessos. Basta a gente ver a aprovação da lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade, ela tem regras boas contra abuso de autoridade, a gente precisava do endurecimento da lei. Agora, o problema é que com essas regras, sob a maquiagem dessas regras, vieram uma série de regras para limitar, para colocar uma espada constante sobre a cabeça do julgador e desincentivá-lo a adotar medidas previstas em lei contra pessoas poderosas. Medidas como prisão preventiva, como construção de bens cautelares, isso é uma coisa que a Lava Jato se valeu muito para recuperar o dinheiro, o bloqueio dos bens. Hoje, um magistrado que faz isso contra pessoas poderosas, ele se vê numa posição extremamente desconfortável. Ele se vê praticamente ameaçado de, em vez de ele responsabilizar alguém, ele vir a ser responsabilizado. Ainda que ele haja perfeitamente dentro da lei, porque pessoas e tribunais, em matéria de lei, discordam. Lei não é matemática, lei é objeto de interpretação. Então, um dos grandes retrocessos foi essa lei de abuso de autoridade, mas existiram outras dificuldades que vão se colocando no nosso caminho para que a gente chegue aos resultados. Hoje é muito mais difícil a gente chegar a resultados do que era no ano passado, do que era em 2017. Nós temos ainda essa mudança da possibilidade de prisão, que foi levada a depois de 10, 20 anos, a depender de dezenas de recursos. Basta a gente olhar para o que aconteceu no passado, para os casos envolvendo poderosos. Basta a gente olhar que um ex-senador brasileiro ofereceu mais de 34 recursos antes do seu julgamento final. E ele só foi preso mais de 20 anos depois dos seus crimes, e esses crimes eram inclusive dinheiro de desvio público. Ele só foi preso quando o Supremo Tribunal Federal permitiu a prisão em segunda instância em 2016. Basta olhar que aqui no meu estado, aqui no Paraná,
um ex-deputado ofereceu mais de 30 recursos antes do julgamento em primeira instância, Rodrigo. Primeira instância. E esse julgamento em primeira instância, apenas em primeira instância, demorou mais de 9 anos para acontecer. E quando você cria um ambiente assim de impunidade, a pessoa não vai colaborar com a justiça, ela não vai buscar a colaboração premiada como um mecanismo de defesa, porque ela tem uma larga avenida à impunidade. Então, as condições do nosso trabalho foram piorando. Isso não quer dizer que a gente não vai continuar dando o nosso melhor, buscando fazer mais, melhor, diferente, nos superar dificuldades e desafios para continuar prestando serviço público de qualidade para a sociedade brasileira. A gente vai continuar fazendo isso, mas a gente tem que ser realista quanto às dificuldades que vão se colocando ao longo do nosso caminho. Kalina. Perfeito. Vai lá, Conceição. Não, é que procurador, o senhor falou da questão do incentivo e eu queria pegar um gancho nisso. A corrupção, deixando questões de freio interno e morais à parte, a corrupção ocorre basicamente por incentivos. E são duas parcelas dessa equação. A primeira é a impunidade, ou seja, o sujeito não acha que vai pagar por aquele desvio, por aquele crime. E a segunda, óbvio, é o tamanho do prêmio. É óbvio que a procuradoria, a parte que o senhor trabalha e tudo, tem que cuidar apenas da questão da impunidade e vem fazendo um excelente trabalho e mudou aí muita coisa no país graças a isso. A pergunta que eu faço, mais para ter a sua opinião mesmo, é em relação a outra parte da equação que acaba sendo muitas vezes ignorada nos discursos de muitas pessoas, ou seja, o tamanho excessivo, a hipertrofia estatal. Isso acaba gerando um prêmio muito suculento e a gente vê, inclusive, esses políticos que já foram processados, alguns casos condenados, reincidindo, justamente porque é muito tentador, é muito recurso que transita pelo Estado com pouca transparência, além de tudo. O que o senhor pensa em relação a isso? Olha, Rodrigo, essa é uma questão bastante complexa, mas vamos partir do seguinte pressuposto. Quando a gente olha o tamanho do Estado não necessariamente gera corrupção. Olha, por exemplo, para os países nórdicos. Suécia, Noruega, Dinamarca, são países todos inchados, com Estado grande e extremamente honestos. Ou seja, o tamanho do Estado, a redução do tamanho do Estado não é uma condição necessária para a redução da corrupção. Agora, aquilo que você fala tem sim uma lógica. Qual é a lógica? Num país altamente corrupto, que tem uma corrupção sistêmica diagnosticada pela Lava Jato, corrupção de elites. Não estou falando de corrupção de população em geral. Não, pesquisas mostram que no Brasil o maior exemplo vem de cima. Fazendo esse parênteses, num país altamente inchado, é evidente que quanto maior o tamanho do Estado num país altamente corrupto, com essa corrupção sistêmica, política, é claro que a corrupção vai ser maior do que se a gente tivesse um Estado menor. Agora, de novo, isso não quer dizer que a gente não pudesse ter, teoricamente, um Estado grande com menos corrupção, como existe em países nórdicos. Agora, quando você olha para um caso como o da Petrobras, você tem que fazer um balanço de interesses. Qual é esse balanço de interesses? Uma empresa como a Petrobras, ela extrai riqueza do solo. Como ela extrai riqueza do solo, é uma riqueza muito barata. Isso sempre foi visto, tradicionalmente, na história brasileira, como um patrimônio do povo brasileiro. E por isso, se entendeu que o lucro dessa extração dessa riqueza deve ser distribuído para a sociedade. Qual é o ônus disso? O ônus disso é o fato de que existe não só pequena corrupção burocrática, desvio de dinheiro para funcionários públicos. Até aí, isso aí não prejudicaria tanto o nosso país. O problema é que existe corrupção político-partidária no controle dessa empresa. Partidos políticos e políticos passaram a sugar essa empresa e outras empresas e outros órgãos públicos para investir dinheiro não só nos seus próprios bolsos, mas para investir dinheiro em campanhas eleitorais. E isso faz com que o ambiente político seja um ambiente dominado por corruptos. Por quê? Porque a corrupção, a propina, faz com que campanhas eleitorais caríssimas fiquem tendenciosas em favor de corruptos. Várias pesquisas mostram que existe uma correlação entre dinheiro investido em campanha e número de votos que a pessoa recebe. E quando o político investe dinheiro na campanha, isso favorece ele. Isso faz com que seja mais provável que ele seja eleito. Só deixa eu fazer uma observação muito importante. Não estou dizendo que todo político seja desonesto, não. Existem políticos íntegros que devem ser valorizados. Não estou demonizando a política. A única solução para o nosso país é por meio da política, é por meio da participação do cidadão na vida pública. O que eu estou dizendo é que existe muita corrupção e que essa corrupção sistêmica é altamente danosa para o nosso país. Ela viola a nossa democracia, ela prejudica toda a sociedade com desvios de recursos, ela gera ineficiência, corrupção e ineficiência econômica estão altamente associadas. Então, para fechar, você tem em relação à Petrobras, você tem uma extração de riqueza que é dividida com a sociedade, mas, por outro lado, você tem uma perversão do próprio sistema democrático.
E algumas pessoas ainda argumentam que o mesmo benefício que você poderia ter e que você tem, tendo a Petrobras como uma estatal, tirando recursos do solo e distribuindo para a sociedade, você poderia ter por meio da tributação de uma atividade privada que explorasse esses recursos sem o risco e sem o ônus da corrupção nessa atividade, porque deixaria de ser uma atividade pública. Ou seja, existe um balanço de interesses. Eu não vou colocar uma conclusão, um ponto final nisso, vou só levantar essas preocupações para dizer que a sua preocupação faz sim sentido, tem prós e contras, existe discussão, mas, independentemente disso, a gente pode caminhar para um país mais íntegro, independentemente, de novo, de redução do Estado. Procurador, ainda falando sobre esse assunto, inclusive hoje é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Você está em frente à Operação Lava Jato por 5 anos até agora, chegou a prender vários corruptos e o senhor também já conseguiu recuperar cerca de 12 bilhões de reais desviados da Petrobras, né? O que eu quero saber, o senhor considera que agora no Brasil é um bom momento para combater a corrupção? Karina, esse resultado alcançado, quando a gente fala dos valores recuperados, como você mencionou, a Lava Jato bateu um recorde, mas não só bateu um recorde. Veja que ela bateu mais de 100 vezes o recorde. Hoje ela bate os próprios recordes a cada reais a mais recuperado, porque ela não só bateu o recorde, mas alcançou mais de 100 vezes o maior valor que já foi objeto de um acordo de recuperação da história do Brasil. Nós já temos acordos que superam 14 bilhões de reais só em Curitiba. Agora, todo esse resultado e a responsabilização de pessoas que se imaginaram que jamais estariam ao alcance da lei, todos esses resultados são fruto de uma grande equipe de agentes públicos de diferentes instituições e são fruto, em especial, eu queria destacar de você, ouvinte, do seu envolvimento, do apoio seu a essa causa anticorrupção. Agora, como eu disse antes, qual é a maior vantagem? A gente hoje tem dificuldades, né? Tem dificuldades novas no combate à corrupção, em favor da lei de abuso de autoridade, em favor da lei que proibiu a prisão após a segunda instância, em razão de dificuldades operacionais hoje na investigação. Quando a gente está investigando e descobre que um pedaço da propina foi para uma campanha política, eu não posso mais seguir nessa investigação, eu tenho que mandar ela para a Justiça Eleitoral, em razão de uma decisão recente também do Supremo. Existem algumas dificuldades que foram se colocando ao longo do caminho, riscos maiores de nulidades, agora com aquela decisão dizendo que existe uma necessidade de que correios delatados falem depois do correios delatores, o que abriu uma margem para nulidade de uma série de casos e assim por diante. Ou seja, nós temos uma dificuldade maior. Agora, qual é a maior vantagem desse momento? A maior vantagem desse momento é que quando você vai a um médico, ele não sai já dizendo o que você tem que tomar, qual é o remédio que você tem que tomar. É aquilo que passou agora há pouco na própria matéria curta de vocês sobre o problema cardíaco. O médico, para ele poder receitar alguma coisa, ele tem que antes fazer um diagnóstico, descobrir qual é o problema do paciente. E a Lava Jato, Karina, ela fez o maior diagnóstico da corrupção política da história do país. Nós descobrimos que muitos políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Que uma vez arrecadando propinas, essas pessoas fraudam licitações, vendem licenças baratas e assim por diante, em favor de pessoas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. E nós descobrimos que, nas palavras de um próprio delator da Petrobras, esse esquema é muito maior fora da Petrobras do que dentro dela. Ou seja, nós temos um diagnóstico muito claro da grande corrupção política do nosso país e esse diagnóstico nos faz querer um tratamento. Agora, ele não gera automaticamente esse tratamento. Nós, brasileiros, vamos ter que construir esse tratamento. Veja que desde o começo da Lava Jato, em 2015, vieram as 10 medidas contra a corrupção para dar um tratamento. Elas não foram aprovadas. Em seguida, vieram as novas medidas contra a corrupção, 70 propostas de lei contra a corrupção que iam mudar a nossa realidade. Elas não foram aprovadas. Depois, agora veio o pacote anticrime, que tinha uma série de regras contra a corrupção, mas ele foi desidratado na parte anticorrupção. Ou seja, nós ainda não temos um tratamento adequado. Nós precisamos caminhar para esse tratamento. Qual é a outra vantagem desse momento? Esse momento, além de ser um momento de diagnóstico, é um momento de esperança. Nós, brasileiros, a partir dos resultados que a Lava Jato alcançou, nós vimos que é sim possível a gente vencer a grande corrupção. Nós não somos só o país do carnaval, nós não somos só o país do futebol, nós somos reconhecidos hoje como um país que combate a corrupção. Isso aumentou nossa confiança, renovou a nossa esperança de que é sim possível vencer, isso incentivou compliance, integridade em todas as empresas, isso criou um ambiente mais favorável ao combate à corrupção, isso vem fortalecendo a cidadania do povo. Essas são vantagens desse momento, Karina, que podem nos levar
alcançar, ou pelo menos chegar mais perto do nosso sonho de um país com menos corrupção. Procurador, estamos entrando aqui na reta final da nossa entrevista. O senhor, obviamente, teve nesses 5 anos e mais recentemente um grande embate com integrantes do Supremo. Inclusive, o senhor está recorrendo para suspender aquela advertência que o senhor recebeu do Conselho do Ministério Público. Inclusive, foi consequência a declarações que o senhor deu em relação aos integrantes do Supremo. Mas o senhor também está movendo uma ação contra o ministro Gilmar Mendes por danos morais. O senhor acha que é possível superar essas divergências entre Ministério Público e Supremo? Ou o senhor acha que são divergências normais? E queria que o senhor falasse, pudesse dar outros detalhes sobre essa questão com o ministro Gilmar Mendes. Tiago, nós precisamos confiar nas instituições, confiar em que respeitar as instituições, mas isso não significa nós concordarmos com as suas decisões. Isso não significa que as suas decisões não podem ser criticadas. Elas podem sim e devem ser criticadas. É assim nos Estados Unidos, é assim em todos os países que respeitam a liberdade de expressão, que prevêem esse direito constitucional. Ou seja, qualquer que seja a decisão do Supremo, se o Supremo Tribunal Federal amanhã disser que toda a Lava Jato está anulada, vai por terra, devolve o dinheiro para os criminosos, solta os réus, nós vamos cumprir essa decisão, nós vamos respeitá-la. Agora, nós precisamos poder criticá-la, nós precisamos ter essa liberdade de discuti-la, de debatê-la no debate público, inclusive levando críticas, ainda que sejam críticas ácidas, críticas duras. Isso deve ser respeitado, isso não deve ser objeto de nenhum tipo de retaliação. E é assim que a gente sempre procedeu. Eu fui alvo de um processo no Conselho Nacional do Ministério Público, porque eu critiquei decisões do Supremo Tribunal Federal, dizendo que essas decisões algumas dessas decisões mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. Essa foi a fala que eu fiz numa entrevista à rádio da CBN, por isso eu fui processado perante o Conselho Nacional do Ministério Público e acabei sendo punido. Eu discordo dessa punição porque a minha crítica foi feita no núcleo mais duro da liberdade de expressão. Foi uma crítica de autoridade pública contra decisões de autoridades públicas em matéria de interesse público e, em seguida, a minha crítica eu ainda disse, eu não estou imputando má fé a ninguém. Eu estou fazendo uma análise objetiva do significado social dessas decisões. Ou seja, não tinha intuito, não tinha intuito ofensivo, essas críticas eram críticas que objetivavam discutir, debater decisões judiciais, e é disso que se fortalece a nossa democracia, do debate público, da crítica, ainda mais quando você está falando de decisões do Supremo, em matéria dos meus casos, os casos em que eu atuo, em que eu sou uma das pessoas que mais conhece e mais posso contribuir para o debate público. Então, é nesse contexto que se deu as minhas críticas, eu entendo como plenamente legítimas, ainda que tenha sido punido, eu estou levando isso a conhecimento do Supremo Tribunal Federal, buscando uma reavaliação. Aliás, o presidente da Associação do Ministério Público, da Associação dos Procuradores da República, disse que jamais viu um procurador, um membro do Ministério Público, ser punido no Conselho Nacional por uma ofensa, entre aspas, ofensa, né, por uma fala que seja tão leve. Ou seja, de novo, eu acredito que a minha fala está dentro da liberdade de expressão, foi uma fala legítima. O que acontece em relação às falas do ministro Gilmar Mendes? O ministro Gilmar Mendes, em relação à Lava Jato, em Curitiba, ele chamou a todos nós, e chamou a Lava Jato de cretinos, de gangsters, de membros de uma organização criminosa, falou que a gente pratica crimes. Isso é uma ofensa que atinge a todos nós, sim, mas extravasa isso. Isso é uma ofensa direta, isso não é uma contribuição para o debate público. São ofensas altamente gerais, colocadas em termos genéricos. Ele não está discutindo atos específicos, mas ele está falando de modo genérico, colocando uma pecha sobre todo mundo. O que ele está fazendo no popular é xingar. E isso, Tiago, é vedado pela lei da magistratura. Ele é um juiz do Supremo, sim, deve ser respeitado pela sua posição, mas ele deve estar, como todos os demais juízes e julgadores, debaixo da lei. Por isso que a gente ofereceu uma ação de indenização de danos morais para tentar reconduzi-lo a esse estado debaixo da lei, onde devem estar todos os juízes devem ter respeito às instituições, respeito ao trabalho feito. São bem-vindas críticas, sim, ao nosso trabalho. É a partir de críticas que a gente alimenta e a gente aperfeiçoa o nosso trabalho. Nós temos ouvido críticas ao longo dos 5 anos, temos melhorado a prestação do nosso serviço público, mas essas críticas devem ser feitas dentro do ambiente democrático e não na forma de xingamentos. Essa é a razão da ação que a gente propôs. Procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Uma boa semana, até a próxima, procurador.
Tiago, Kalina, uma boa semana aos ouvintes, que a gente possa se inspirar nesse Dia Mundial de Combate à Corrupção para continuar servindo o nosso país, não só nós como procuradores, mas todos nós como cidadãos, para que a gente possa alcançar o nosso propósito final da luta contra a corrupção, que é melhorar o nosso país, reduzir o sofrimento humano e a miséria que a corrupção gera. Um abraço a todos nós. Obrigado.